pela vitória sobre os bolcheviques, hurra! No início de 1945, 1 em cada 10 soldados alemães capturados nas praias da Normandia no dia D era cidadão soviético. Na frente oriental, entre um quarto e metade das divisões da Wehrmacht eram formadas por homens nascidos sob o regime de Stalin. No final da guerra, entre 470.000 e 475.000 cidadãos soviéticos estavam em formações da Wehrmacht e da Waffen-SS, representando algo entre 10 e 15% de todas as forças armadas alemãs. Historiadores estimam que, ao longo da guerra, algo entre 800.000 e 1,4 milhão de cidadãos soviéticos serviram à Alemanha em funções militares. Isso não foi marginal, mas uma colaboração em massa que desafiou todas as suposições sobre lealdade, ideologia e identidade nacional. Durante décadas após 1945, a historiografia soviética ocultou esse fato. Não houve monumentos nem registros oficiais reconhecendo esses homens. No Ocidente, a memória popular foca na resistência e nas narrativas heróicas da luta antifascista. Os homens que lutaram sob Hitler contra Stalin viraram uma nota de rodapé, um constrangimento histórico difícil de ser assimilado. E aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. Você sabia que em Nova York, Arkham, América, de todos os lugares, existe um memorial ao Exército de Libertação Russo nos Estados Unidos, bem longe dos campos de batalha da Frente Oriental? Um memorial ao Exército de Libertação Russo está localizado em Nanuet, Nova York, dentro do cemitério ortodoxo russo Novo Devevo. O monumento é dedicado ao movimento de libertação dos povos da Rússia de 1941 a 1945 e traz a inscrição aos que caíram na luta por uma Rússia livre. Ele reflete a perspectiva de certas comunidades russas emigradas que viam as forças de Vlasov não simplesmente como colaboradores, mas como homens que se opunham ao regime de Stalin. Todos os anos, serviços memoriais são realizados no local por clérigos ortodoxos, atraindo visitantes que continuam a homenagear o movimento e seus mortos, décadas após o fim da guerra. A presença desse monumento nos Estados Unidos mostra como o legado do Exército de Libertação Russo segue contestado e duradouro. Ainda assim, a história deles revela algo fundamental sobre a natureza do totalitarismo e os limites da lealdade quando a própria sobrevivência está em jogo. Esta não é uma história de heróis, é uma história de desespero, erro de cálculo e o choque entre duas tiranias que consumiram milhões de vidas. Os homens com uniformes alemães que combatiam os soviéticos não eram guerreiros ideológicos do nacional-socialismo, mas sim frutos do terror de Stalin. Sobreviventes de suas fomes, prisioneiros enfrentando a fome em campos alemães e soldados presos entre dois mundos em colapso. Compreender por que centenas de milhares de soviéticos lutaram pela Alemanha exige entender o que a União Soviética era em 1941. A consolidação do poder por Iosif Stalin transformou a URSS em um cenário de medo, onde a sobrevivência dependia da obediência silenciosa e a traição havia se tornado algo comum. A coletivização da agricultura, iniciada em 1929, destruiu a economia camponesa tradicional. Foi uma campanha de brutalidade sem precedentes. Agitadores do Partido Comunista foram às comunidades rurais e obrigaram agricultores a entregar terras, gado e bens pessoais para fazendas coletivas do partido. Os que resistiam eram chamados de kulaks, inimigos de classe cuja existência ameaçava o progresso socialista. Os kulaks foram deportados para regiões remotas da Sibéria e Cazaquistão. Famílias inteiras eram levadas em vagões de gado no inverno para campos de trabalho forçado. Crianças morriam de frio durante o transporte, os idosos morriam de exposição e fome. Estimativas apontam que de 1 a 1,5 milhão de cossacos morreram nas políticas de descossaquização, sendo executados, deportados ou mortos de fome. Enquanto Stalin buscava eliminar os cossacos como grupo cultural e político, rebeliões camponesas surgiram em toda a Ucrânia e sul da Rússia. Levantamentos armados irromperam em distritos rurais. Stalin respondeu com força esmagadora. Metralhadoras reprimiram protestos nas aldeias, enquanto funcionários do partido e a NKVD sufocaram a resistência com execuções e prisões em massa. A campanha escalou para uma fome deliberada. Em novembro de 1932, o Politburo soviético adotou o sistema de listas negras, na Ucrânia.
Aldeias que não cumpriam as cotas de grãos eram colocadas em listas negras e sofriam bloqueios totais de alimentos. Todos os alimentos eram confiscados, o comércio era proibido, as entregas cessavam. Destacamentos militares cercavam as aldeias, prendendo os habitantes dentro delas. Entre 1932 e 1933, 180 distritos na Ucrânia operaram sob esse regime de lista negra, representando 25% de todos os distritos ucranianos. Grupos organizados de policiais e funcionários do Partido Comunista saqueavam as casas dos camponeses, levando tudo que fosse comestível, desde estoques de grãos até suprimentos pessoais de comida e até animais de estimação. Famílias assistiam à apreensão de suas últimas reservas. Camponeses famintos eram impedidos de sair da Ucrânia em busca de comida. Em janeiro de 1933, Stalin e Molotov fecharam as fronteiras da Ucrânia. Passaportes internos foram criados, mas negados aos agricultores, impedindo-os de viajar sem autorização oficial. Entre 1932 e 1933, o Holodomor matou cerca de 3,9 milhões de ucranianos, no auge da fome. Em junho de 1933, 28 mil pessoas morriam todos os dias. Isso equivale a 1.168 pessoas por hora, 20 pessoas por minuto. As autoridades soviéticas retiraram 4,27 milhões de toneladas de grãos da Ucrânia em 1932, quantidade que alimentaria ao menos 12 milhões de pessoas por um ano. Em janeiro de 1933, a URSS tinha reservas de grãos suficientes para alimentar mais de 10 milhões de pessoas, mas Moscou recusou-se a ajudar. O grão soviético era exportado por dinheiro, enquanto aldeias se esvaziavam e corpos se acumulavam nas valas. Entre 1936 e 1938, o grande expurgo de Stalin varreu o Partido Comunista, o Exército Vermelho e a sociedade soviética com uma intensidade paranoica. Julgamentos públicos condenaram antigos bolcheviques por conspirações inventadas, confissões eram obtidas sob tortura e as execuções eram rápidas. O Exército Vermelho foi decapitado, com o Marechal Mikhail Tukhachevsky e milhares de oficiais presos e fuzilados. Em 1938, Stalin havia eliminado 3 dos 5 marechais, 13 dos 15 comandantes de exército, 50 dos 57 comandantes de corpo e 154 dos 186 comandantes de divisão. A purga deixou oficiais leais, porém inexperientes no comando, destruindo o moral do exército e eliminando o conhecimento institucional. Oficiais, intelectuais, membros do partido e cidadãos comuns desapareceram no sistema de gulags ou enfrentaram execução sumária. A polícia secreta NKVD operava com cotas de prisões. Oficiais regionais da NKVD recebiam diretrizes especificando o número de pessoas a serem presas em cada categoria. Primeira categoria significava execução, segunda categoria significava 10 anos. Nos campos de trabalho, os oficiais da NKVD cumpriam suas cotas prendendo vizinhos, colegas de trabalho e cidadãos aleatórios. O medo se tornou a condição diária da vida soviética. Denúncias inundavam os oficiais da NKVD. Vizinhos delatavam vizinhos por disputas insignificantes. As crianças aprendiam nas escolas a denunciar os pais se ouvissem conversas antissoviéticas em casa. A confiança se dissolveu, famílias falavam em sussurros, pessoas eram presas à noite e desapareciam sem explicação. Em 1941, milhões de soviéticos já haviam vivenciado a violência estatal, enquanto outros viviam sob o terror arbitrário. Sabendo que a prisão podia ocorrer a qualquer instante com ou sem motivo, o sistema Gulag mantinha entre 1,5 e 2 milhões de prisioneiros simultaneamente. Durante o final da década de 1930, inúmeros outros foram executados ou morreram em cativeiro. A invasão da União Soviética em 22 de junho de 1941, portanto, não ocorreu em um Estado socialista unificado e leal. Ela ocorreu em um império fragmentado mantido à força, onde uma parte considerável da população não sentia lealdade ao governo de Stalin e onde alguns até esperavam ativamente pela libertação do domínio soviético. A Operação Barbarossa começou com um sucesso esmagador dos alemães. A Wehrmacht avançou em 3 frentes, cercando exércitos soviéticos em enormes bolsões em Bialystok e Minsk. Em junho de 1941, as forças alemãs capturaram 300 mil soldados soviéticos em Smolensk. Em julho, mais 300 mil caíram nas mãos dos alemães. A maior catástrofe ocorreu em Kiev, em setembro de 1941, onde 665 mil soldados soviéticos foram cercados e capturados, no que historiadores militares consideram uma das maiores batalhas de cerco da história. Em apenas 6 meses, a Wehrmacht havia capturado milhões de soldados soviéticos em vastas operações de cerco.
No final de 1941, mais de 3 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos estavam em campos alemães. 2/3 deles, mais de 2 milhões de homens, estariam mortos no início de 1942. Os militares alemães decidiram violar deliberadamente a Convenção de Genebra. Para os prisioneiros de guerra soviéticos, o planejamento da Operação Barbarossa incluía diretrizes explícitas para tratar os prisioneiros soviéticos como recursos descartáveis. Documentos do Planejamento Econômico de maio de 1941 afirmavam que milhões morreriam de fome, enquanto a Alemanha extraía alimentos dos territórios soviéticos ocupados para suprir a Wehrmacht e a Frente Interna Alemã. Os prisioneiros de guerra soviéticos eram excluídos dos planos de distribuição e só recebiam o que sobrava após atender às necessidades alemãs. Na prática, isso significava fome planejada. As rações diárias foram oficialmente fixadas em 1.487 calorias para prisioneiros que não trabalhavam em outubro de 1941, uma quantidade reconhecida pelo intendente-general alemão Eduard Wagner como insuficiente para sustentar a vida. Wagner disse em uma reunião em novembro de 1941 que prisioneiros que não trabalhavam morreriam, destacando que isso era uma constatação, não previsão. Política deliberada. Muitos prisioneiros recebiam muito menos do que essa ração de fome. As entregas reais frequentemente somavam apenas 700 calorias por dia, consistindo de uma sopa rala feita de vegetais podres, pão assado com farinha misturada com serragem e palha ou, ocasionalmente, batatas cruas. Os prisioneiros cavavam o solo congelado com as próprias mãos para criar abrigos rudimentares. Alguns campos ofereciam apenas campos abertos cercados por arame farpado. Os prisioneiros não tinham proteção contra as intempéries durante o inverno russo brutal de 1941 a 1942. Na Bielorrússia, apenas pavilhões, estruturas com telhados mas sem paredes, estavam disponíveis para abrigar os prisioneiros de guerra soviéticos. Prisioneiros eram expostos à neve e frio extremo, e doenças se espalhavam rapidamente nos campos. O tifo, transmitido por piolhos que infestavam as massas de homens famintos e sem banho, matou dezenas de milhares. A disenteria por água e comida contaminadas tornou os campos latrinas a céu aberto. A desnutrição destruía o sistema imunológico. Os corpos dos homens começaram a inchar devido à deficiência de proteína, sua pele rachava e sangrava, eles perdiam a capacidade de andar. Testemunhas relataram prisioneiros esqueléticos com barrigas inchadas e olhos fundos. Entre outubro de 1941 e janeiro de 1942, entre 300 mil e 500 mil prisioneiros soviéticos morriam a cada mês. Durante os meses de inverno, a mortalidade atingiu níveis catastróficos em certos momentos. 1% de todos os prisioneiros de guerra soviéticos em todo o sistema de campos alemães morria todos os dias. Isso representa cerca de 8.000 mortes diárias em todos os campos. Um número de mortes comparável ao total de prisioneiros de guerra americanos e britânicos mortos em cativeiro alemão durante toda a guerra. Em fevereiro de 1942, mais de 2 milhões dos 3,35 milhões de prisioneiros soviéticos capturados em 1941 haviam morrido, principalmente devido à fome deliberada e à exposição. Guardas alemães relataram prisioneiros comendo grama e folhas em tentativas desesperadas de saciar a fome. Os prisioneiros brigavam por cascas de batata, consumiam casca de árvore e alguns recorreram ao canibalismo em casos isolados. Cadáveres congelados alinhavam as cercas de arame farpado, onde homens morreram tentando escapar ou simplesmente desabaram de exaustão e fome. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros voluntários soviéticos em Stalingrado. Íris, como os voluntários ficaram conhecidos, somavam entre 40 mil e 65 mil homens, representando 1/4 da força de combate da 6ª Divisão Alemã na linha de frente. No final de 1942, os Hiwis já representavam 50% da 134ª Divisão de Infantaria do 2º Exército Panzer. O termo Hilfswille significava voluntário auxiliar, mas o voluntariado muitas vezes era uma ficção. Para muitos prisioneiros de guerra soviéticos, aderir ao esforço alemão não foi escolha ideológica nem decisão política. Era a diferença entre uma morte lenta por fome em um campo e a possível sobrevivência. Os comandantes alemães entendiam isso. Eles exploravam o desespero dos homens famintos para suprir sua crônica falta de mão de obra. Um oficial da Wehrmacht escreveu ao general Ludwig Beck sobre a contradição. Era perturbador que as forças alemãs reforçassem suas tropas com prisioneiros de guerra russos transformados em artilheiros. A demanda por mão de obra não deixava alternativa. Os primeiros voluntários surgiram espontaneamente.
Comandantes alemães, diante de grandes distâncias e escassez de mão de obra, passaram a recrutar prisioneiros de guerra soviéticos para trabalhos. Esses homens dirigiam caminhões, transportavam munição, cozinhavam e faziam trabalhos manuais, sem autorização oficial. Com o aumento das baixas alemãs, os Hueys passaram a portar armas, atuando em pequenas unidades armadas para a segurança traseira e operações antipartidárias. Em meados de 1943, cerca de 600 mil Hueys serviam na Wehrmacht. Outros 200 mil serviam em unidades policiais combatendo partidários atrás das linhas alemãs. Isso totalizava aproximadamente 800 mil Hueys em um único momento em 1943. Durante a guerra, mais de 1 milhão de cidadãos soviéticos serviram como Hilfswille nas forças alemãs. Os homens que se juntaram vinham de origens e motivações diversas. Ex-soldados do Exército Vermelho formavam o maior grupo. Anti-stalinistas que sobreviveram às purgas viam a invasão alemã como uma possível libertação. Cossacos, que haviam suportado as políticas de descossaquização de Stalin entre 1919 e 1933, viam a colaboração como uma vingança contra o Estado soviético que tentou eliminá-los. Como grupo cultural, ucranianos, bielorrussos, caucasianos, centro-asiáticos e membros de minorias étnicas apareceram todos a serviço dos alemães. Alguns buscavam sobrevivência, outros buscavam vingança, alguns tinham convicções genuinamente anticomunistas, muitos simplesmente queriam escapar dos campos. Os motivos variavam dramaticamente. Mesmo dentro de unidades individuais, a maior e mais formalmente organizada colaboração tomou forma em torno do general Andrei Vlasov. Nascido em 1900, Vlasov foi um oficial distinto do Exército Vermelho. Ele ajudou a defender Moscou em 1941 e foi condecorado com a Ordem da Bandeira Vermelha. Jornais estampavam seu rosto como defensor da capital. Em junho de 1942, enquanto comandava o 2º Exército de Choque durante uma tentativa de romper o cerco de Leningrado, Vlasov foi capturado. Após meses em cativeiro alemão, ele concordou em cooperar com as autoridades alemãs. Em dezembro de 1942, Vlasov assinou a Declaração de Smolensk, conclamando os russos e outros povos soviéticos a abandonarem a ditadura de Stalin. A declaração prometia acabar com fazendas coletivas, trabalho forçado, restaurar a iniciativa privada e garantir liberdades de expressão e religião. A declaração anunciava a formação de um exército de libertação russo, mas Hitler se recusou a autorizar qualquer força militar russa genuína. O exército de Vlasov era apenas propaganda, usado para incentivar deserções soviéticas, mas ele não tinha comando real. Tropas soviéticas sob comando alemão seguiram distribuídas em dezenas de batalhões orientais de Hospital, compostos por diversas nacionalidades soviéticas. A Wehrmacht incorporou essas unidades à sua própria estrutura de comando. Elas lutavam sob oficiais alemães. Seu status permaneceu informal e improvisado. A forte oposição de Hitler ao armamento dos eslavos deixava os voluntários soviéticos em um limbo organizacional. Eram necessários, mas não confiáveis, usados, porém nunca legitimados. Isso só mudou quando a Alemanha começou a perder após a queda de Stalingrado, em fevereiro de 1943, e a fracassada ofensiva de Kursk, em julho de 1943, quando a escassez de mão de obra alemã se tornou crítica. Entre novembro de 1942 e outubro de 1943, a Frente Oriental sofreu mais de 1,5 milhão de baixas, com quase 700 mil perdas permanentes. Em dezembro de 1943, o exército alemão na Frente Oriental havia encolhido em mais de 1 milhão de homens, restando pouco mais de 2 milhões de soldados. 40 divisões foram dissolvidas ou fundidas. As divisões de infantaria alemãs tiveram seu efetivo autorizado reduzido quase pela metade, para 10.700 homens. Para compensar essas perdas, a Wehrmacht intensificou o recrutamento de prisioneiros de guerra soviéticos e civis. No final de 1943, o número de eBay aumentou para cerca de 250 mil. Em 1944, o total chegou a aproximadamente 600 mil. Com a piora da situação da Alemanha, até Heinrich Himmler admitiu a necessidade de mão de obra estrangeira. Em 16 de setembro de 1944, Himmler se encontrou com Vlasov e ofereceu concessões históricas. Ele aceitou criar um comitê para a libertação dos povos da Rússia como governo provisório, caso a Alemanha retomasse o território russo. Ele autorizou a criação formal das Forças Armadas do Comitê para a Libertação dos Povos da Rússia. Em 14 de novembro de 1944, no castelo Radkarny de Praga, Vlasov proclamou o Manifesto de Praga diante de uma assembleia de oficiais da SS e da Wehrmacht. O manifesto delineava uma visão de uma Rússia pós-Stalin, construída sobre princípios democráticos e autodeterminação nacional.
Milhares de ex-soldados do Exército Vermelho em campos de prisioneiros de guerra alistaram-se no exército de Vlasov. No início de 1945, ele comandava 2 divisões. A primeira divisão de infantaria, comandada pelo general Sergei Bunyachenko, estava organizada e contava com cerca de 20.000 homens. A segunda divisão de infantaria, comandada pelo general Mikhail Miandrov, ficou incompleta. A terceira divisão de infantaria planejada nunca foi formada. Outras unidades, como o 15º Corpo de Cavalaria Cossaco do general Helmut von Panwitz, juraram lealdade nominal ao comando de Vlasov. Embora a integração real nunca tenha ocorrido. No total, o Exército de Libertação Russo de Vlasov contava entre 50.000 e 130.000 homens, dependendo de como se contabilizavam as formações anexas. Era uma força significativa, mas insuficiente e tardia. As formações cossacas eram outro grande contingente de cidadãos soviéticos a serviço dos alemães. Os cossacos atuaram ao lado das forças da Wehrmacht desde o início da Operação Barbarossa. Em agosto de 1941, um regimento inteiro do Exército Vermelho, o 436º Regimento de Infantaria, sob o comando do Major Ivan Kononov, cossaco do Don, desertou para os alemães. Kononov teve uma carreira distinta a serviço dos alemães, terminando a guerra como major-general no 15º Corpo de Cavalaria Cossaco. Em outubro de 1942, os alemães estabeleceram um distrito cossaco semi-autônomo na região do Kuban. Recrutaram cossacos de áreas ocupadas, campos de prisioneiros de guerra e desertores do Exército Vermelho. Em abril de 1943, Hitler autorizou a formação de uma divisão cossaca sob o comando do general alemão Helmut von Panwitz. A divisão foi formada em Mierlau, na Polônia. A partir de unidades cossacas já existentes e de refugiados, ela era composta por 7 regimentos, representando diferentes hostes cossacas, Don, Kuban, Terek e cossacos da Sibéria. A divisão levou as famílias, obrigando os alemães a criar campos para os dependentes. Em setembro de 1943, a divisão cossaca foi enviada não contra o Exército Vermelho, mas para lutar contra os partisãs iugoslavos. Os cossacos participaram de operações antipartisãs nos Balcãs durante todo o ano de 1944. Em junho de 1944, a divisão foi elevada ao status de corpo e tornou-se o 15º Corpo de Cavalaria Cossaco, com 21.000 homens. Em julho de 1944, foi formalmente transferido para a Waffen-SS. Embora os cossacos tenham mantido seus uniformes e patentes da Wehrmacht, eles nunca usaram insígnias da SS. A transferência foi administrativa, visando melhorar o abastecimento e contornar autoridades locais resistentes. Panwitz, oficial de cavalaria da Wehrmacht, respeitava a autonomia dos cossacos. Ele participava de cerimônias ortodoxas com seus homens. Os cossacos o nomearam Atamã Supremo, um título usado pela última vez pelo czar Nicolau II. O 15º Corpo de Cavalaria Cossaco travou uma grande batalha contra o Exército Vermelho no dia de Natal de 1944 perto do rio Drava, na Iugoslávia, onde derrotaram a 133ª Divisão de Infantaria Soviética em um combate brutal corpo a corpo. O uso dos voluntários soviéticos era variado. Os Hiwis começaram atuando em funções de apoio, como motoristas, cozinheiros, carregadores de munição e trabalhadores. Com o aumento das perdas alemãs, foram transferidos para a linha de frente, lutaram em defesa, fizeram varreduras antipartidárias e guardaram áreas de retaguarda. Em Stalingrado, entre 40.000 e 65.000 Hiwis ficaram presos no cerco junto com as forças alemãs. A maioria morreu nos combates ou de fome durante o cerco. Os que sobreviveram enfrentaram destinos sombrios. As autoridades soviéticas viam todos os prisioneiros de guerra que retornavam como possíveis traidores. Muitos Hiwis capturados foram executados ou enviados a campos de Gulag. A qualidade de combate dessas unidades variava. Hiwis veteranos, totalmente equipados e integrados às formações alemãs, muitas vezes eram indistinguíveis das tropas regulares. Algumas unidades foram competentes, outras desertaram. Ao retornar às linhas soviéticas, o Exército de Libertação Russo teve pouca participação em combate. A primeira divisão de Vlasov lutou brevemente na frente do Oder em fevereiro de 1945, enfrentando as forças soviéticas por 3 dias, antes de recuar sob pressão esmagadora. Esse foi o único grande confronto entre o Roa Formal de Vlasov e o Exército Vermelho. A maioria dos Ostrupen e Hiwis combateu partisãs ou atuou em frentes secundárias. Os comandantes alemães nunca confiaram neles. Voluntários soviéticos eram transferidos para a frente ocidental, longe do teatro oriental, evitando deserção para as forças soviéticas. Após o dia D, os Truppen estavam entre os defensores alemães na Normandia.
A presença deles no oeste refletia o medo alemão sobre sua confiabilidade ao enfrentar outros soviéticos. O ponto de virada veio em 1943. Após Stalingrado e a derrota em Kursk, a posição estratégica alemã no leste colapsou e os soviéticos iniciaram seu avanço ao oeste. Para os homens que lutavam com uniformes alemães, a retirada se tornou a única opção. Vlasov ordenou que suas divisões se movessem para o sul em direção à Boêmia em março de 1945. Vlasov planejava reunir suas forças e negociar a rendição com americanos ou britânicos, evitando a captura soviética. O ROA e outras formações russas esperavam reconhecimento dos aliados ocidentais como combatentes anticomunistas e asilo. Essa esperança foi um erro de cálculo fatal. No início de maio de 1945, enquanto a Alemanha se desintegrava, a primeira divisão de Vlasov se encontrava posicionada perto de Praga, na Boêmia Central. A divisão havia recuado da frente do Oder após 3 dias de combate brutal contra forças soviéticas esmagadoras em fevereiro de 1945. Vlasov ordenou que suas tropas fossem ao sul para reunir unidades dispersas e tentar negociar rendição com as forças aliadas ocidentais. O terceiro, Exército dos Estados Unidos, liderado pelo general George Patton, entrou no oeste da Tchecoslováquia e avançava para Pilsen, a menos de 100 quilômetros de Praga. Vlasov acreditava, ou ao menos esperava, que os americanos libertariam a capital tcheca e que as unidades da ROA poderiam se render a eles, evitando a captura soviética. Em 5 de maio de 1945, a resistência tcheca iniciou uma revolta contra as forças de ocupação alemãs em Praga. Policiais tchecos invadiram a estação de rádio na rua Vinaradska e lutaram contra soldados da SS que ocupavam o prédio. Ao ouvir os sons da luta, um locutor tcheco transmitiu apelos para a população se levantar contra os nazistas. Barricadas foram erguidas em todo o centro da cidade. Combatentes tchecos, armados com rifles de caça e armas improvisadas, ocuparam prédios importantes. SS Obergruppenführer Karl Hermann Frank, o administrador brutal que organizou a destruição de Lidis e Liaki em 1942, respondeu com força esmagadora. Tropas alemãs atacaram posições tchecas com tanques e artilharia. A resistência, sem armas pesadas, enfrentou o extermínio contra os blindados alemães. Os líderes militares tchecos, cientes de que a primeira divisão do ROA do general Sergei Bunyachenko estava acampada a cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Praga, enviaram emissários ao comandante russo. Os tchecos esperavam convencer o ROA a mudar de lado e fornecer os tanques e a artilharia de que a resistência precisava desesperadamente. Bunyachenko enfrentava uma decisão impossível. Sua divisão contava entre 15.000 e 20.000 homens organizados em regimentos com veículos de combate e armas pesadas. Eles estavam posicionados entre as forças soviéticas avançando pelo leste e as linhas americanas a oeste. Bunyachenko sabia que o Exército Vermelho se aproximava de Praga e que as autoridades soviéticas viam os soldados do ROA como traidores, sujeitos à execução ou ao gulag se capturados. Ele sabia que os aliados ocidentais não haviam prometido proteger os colaboradores russos. Vlasov, inclusive, era inicialmente contra intervir em Praga. Ele ainda tinha esperança de que a Alemanha e aliados ocidentais chegassem a um acordo contra a União Soviética, tornando o serviço da ROA para a Alemanha um potencial trunfo em vez de uma responsabilidade. Bunyachenko discordava fundamentalmente dessa avaliação. Em uma reunião do Conselho Militar em 4 de maio, Bunyachenko argumentou que a ROA precisava demonstrar credenciais antinazistas para ter alguma chance de proteção ocidental. Vlasov, ao notar que seu subordinado agiria por conta própria, deixou a reunião dizendo que, se suas ordens não valiam mais, não tinha mais o que fazer. Lá, Bunyachenko autorizou sua divisão a marchar sobre Praga e apoiar a revolta tcheca. A ROA entrou em Praga em 6 de maio de 1945. Os homens de Bunyachenko usavam uniformes alemães, então líderes da resistência tcheca lhes deram bandeiras tricolores russo, branco, azul, vermelho para diferenciá-los dos alemães. O primeiro batalhão da ROA avançou ao centro da cidade e logo entrou em combate com SS alemã e Wehrmacht. Nos 2 dias seguintes, soldados da ROA lutaram nas ruas contra antigos aliados. Atacaram posições alemãs com tanques e artilharia, ajudando os tchecos a manter pontes críticas sobre o rio Vltava. As armas pesadas da ROA foram decisivas para deter os contra-ataques blindados alemães. Durante sua intervenção em Praga, unidades da ROA desarmaram aproximadamente 10.000 soldados alemães. Os combates foram intensos e confusos. As baixas da ROA chegaram a aproximadamente 300 mortos e feridos. Até 7 de maio, patrulhas de reconhecimento americanas fizeram contato com oficiais da ROA e líderes tchecos. Nesse momento, os tchecos souberam a verdade devastadora.
Na Conferência de Yalta, os aliados ocidentais decidiram entregar a Tchecoslováquia à libertação soviética. O terceiro exército de Patton não avançaria além de Pilsen. Praga foi designada para ser libertada pelo Exército Vermelho, pelo Conselho Nacional Tcheco. Percebendo que as forças soviéticas entrariam na cidade e que Stalin considerava todos os soldados da ROA traidores, imediatamente mudou de rumo. Em 7 de maio denunciaram publicamente a ROA e exigiram a saída das tropas de Boniatchenko de Praga. Comunistas tchecos, antes da chegada do Exército Vermelho, prenderam soldados da ROA nas ruas para entregá-los aos soviéticos. Buniatchenko logo percebeu que sua aposta fracassara completamente. Os aliados ocidentais não viriam e o Exército Vermelho se aproximava. Os tchecos, temendo a fúria de Stalin, estavam abandonando seus aliados temporários. No dia 7 de maio, às 23 horas, Buniatchenko ordenou que sua divisão se retirasse de Praga e marchasse para o oeste em direção às linhas americanas. O 2º Regimento do ROA forneceu cobertura de retaguarda nos arredores sudoeste da cidade, entrando em confronto com tropas da Waffen-SS, que se recusaram a honrar a rendição geral alemã assinada em 7 de maio, enquanto o ROA recuava de Praga. Unidades soviéticas já estavam entrando nos distritos orientais da cidade. A primeira frente ucraniana do Exército Vermelho, liderada pelo Marechal Ivan Konev, iniciou a ofensiva final para tomar Praga em 6 de maio. 3 exércitos de tanques soviéticos avançaram sobre a cidade de várias direções. O 3º Exército de Tanques da Guarda, sob o comando do general Pavel Rybalko, o 4º Exército de Tanques, sob o comando do general Dmitry Leliushenko, e o 6º Exército de Tanques, sob o comando do general Andrei Kravchenko, todos convergiram para Praga. As forças soviéticas entraram na cidade em 9 de maio, horas depois que o ROA havia se retirado. A insurreição de Praga terminou oficialmente com a libertação soviética, mas a resistência tcheca já controlava grande parte do centro antes da chegada do Exército Vermelho. A propaganda soviética posteriormente minimizou ou omitiu completamente o papel do ROA na libertação de Praga, um fato histórico que permaneceu controverso por décadas. O ROA e o 15º Corpo de Cavalaria Cosaco recuaram para o oeste, tentando chegar às linhas americanas antes de serem capturados pelos soviéticos. Os cossacos de Panvitz renderam-se aos britânicos na Áustria em 10 de maio de 1945. Vlasov e o ROA chegaram às posições americanas quase ao mesmo tempo. Ambos achavam que haviam escapado. Ambos os grupos estavam gravemente enganados. Na Conferência de Yalta, em fevereiro de 1945, os líderes aliados decidiram devolver todos os cidadãos soviéticos ao controle da União Soviética. O acordo dos protocolos de repatriação de Yalta definiu o destino de centenas de milhares de pessoas. Após a rendição da Alemanha, britânicos e americanos iniciaram a repatriação forçada de cidadãos soviéticos, conforme acordos da Conferência de Yalta em fevereiro de 1945. A operação, posteriormente chamada de Operação Killhall, para a fase final realizada entre 1946 e 1947, foi conduzida com uma brutalidade extraordinária. Isso chocou e horrorizou os soldados aliados encarregados de executá-la. Oficiais soviéticos de repatriação tiveram acesso quase irrestrito aos campos aliados para identificar e reivindicar cidadãos soviéticos. Agentes das MUSH, oficiais soviéticos de contra-inteligência militar, percorrendo os campos, identificavam homens reconhecidos ou suspeitos de colaboração. Os protocolos de repatriação especificavam oficialmente que apenas indivíduos que eram cidadãos soviéticos em 1º de setembro de 1939 deveriam ser devolvidos à força. Na prática, os comandantes aliados ignoraram essas distinções e entregaram quase todos, como afirmavam os soviéticos. As operações de repatriação forçada muitas vezes viravam carnificina, parecendo batalhas e não procedimentos administrativos. Ao saberem que iriam para a União Soviética, os prisioneiros resistiam com violência desesperada. Formavam correntes humanas, entrelaçando os braços para não se separarem e erguiam barricadas com qualquer material disponível. Quando os soldados aliados se aproximavam com ordens para colocá-los em caminhões e trens, os prisioneiros reagiam com armas improvisadas, pedras e as próprias mãos. Alguns prisioneiros se empalavam em cacos de vidro em vez de enfrentar o retorno à União Soviética. Outros mordiam as veias jugulares uns dos outros em pactos de suicídio. Homens saltavam de trens em movimento, muitas vezes morrendo na queda ou sendo esmagados sob as rodas. Mães com seus bebês preferiam saltar de veículos em movimento para a morte a enfrentar o que as esperava. Na URSS, soldados aliados que lutaram anos de guerra acreditavam defender liberdade e democracia. Forçaram essas pessoas desesperadas a embarcar nos transportes para a morte certa ou campos de prisão.
Marechal Harold Alexander e outros oficiais britânicos de alta patente pediram esclarecimentos a Londres sobre o uso de força contra civis e refugiados claramente apavorados com a repatriação. As ordens retornaram: cumpra os acordos de Yalta. As exigências soviéticas devem ser atendidas. A necessidade política de manter a aliança de guerra com Stalin teve prioridade sobre as preocupações humanitárias ou o direito internacional em relação ao raffellement, a proibição de devolver pessoas a locais de perseguição. Em 1º de junho de 1945, no campo Pegatz, perto de Lienz, Áustria, ocorreu uma das mais notórias operações de repatriação forçada. Cerca de 4.000 cossacos, muitas mulheres e crianças, reuniram-se no campo. As autoridades britânicas garantiram várias vezes que não seriam entregues aos soviéticos. Os cossacos, acreditando nessas promessas, mantiveram condições relativamente calmas no campo. Na manhã de 1º de junho, tropas britânicas cercaram o campo com força esmagadora. Os cossacos, reunidos para um suposto serviço religioso ortodoxo, deram-se as mãos e recusaram embarcar nos caminhões que os esperavam. Um padre católico presente depois relatou: soldados britânicos avançaram com cacetetes e coronhas de fuzil. Usaram baionetas para separar as correntes humanas dos cossacos que se uniram durante o serviço religioso. Por mais de 4 horas, tropas britânicas agrediram homens, mulheres e crianças para separá-los e levá-los em caminhões. Testemunhas relataram violência extrema. Idosos foram espancados até cair, mulheres com crianças foram separadas à força e levadas para caminhões diferentes. Crianças gritavam ao serem afastadas dos pais. Alguns cossacos resistiram, mas estavam desarmados diante dos soldados britânicos bem equipados. Ao final da operação, 1.252 cossacos haviam sido carregados à força nos veículos. Vários sangravam por ferimentos na cabeça e outros tinham ossos quebrados pelas agressões. Todos foram levados para a custódia soviética. Na linha de demarcação entre as zonas britânica e soviética, os veículos de transporte cruzaram para o território controlado pelos soviéticos. O que aconteceu em seguida foi testemunhado por soldados britânicos que permaneceram nos pontos de entrega. As tropas soviéticas do NKVD assumiram a custódia dos cossacos repatriados com visível desprezo. Muitos foram imediatamente separados em grupos, alguns foram levados sob escolta armada, outros foram colocados em caminhões soviéticos. Observadores britânicos relataram ouvir tiros de metralhadora logo após a entrega. Quando oficiais de ligação britânicos questionaram o destino dos repatriados, as autoridades soviéticas não deram informações. Investigações e relatos de sobreviventes confirmaram que muitos cossacos entregues em Linz foram executados poucas horas ou dias após a custódia soviética. Outros foram enviados ao Gulag sem julgamento formal ou processamento. Em junho de 1945, cerca de 200 soviéticos com uniforme alemão foram mantidos sob custódia americana no Fort Dix, Nova Jersey. Eles haviam sido capturados enquanto serviam em unidades da Wehrmacht e trazidos para os Estados Unidos como prisioneiros de guerra. As autoridades americanas prometeram solenemente que, em nenhuma circunstância, esses homens seriam repatriados para a União Soviética. Eles haviam assegurado a eles que receberiam proteção sob as tradições de asilo americanas. Essas promessas foram traídas. Por ordens diretas de Washington para cumprir as exigências soviéticas, os cidadãos soviéticos em Fort Dix já haviam testemunhado a determinação americana em violar convenções internacionais durante um incidente anterior em Seattle, Washington. Outro grupo de prisioneiros de guerra soviéticos foi forçado a embarcar em um navio sob ameaça. Os homens em Fort Dix sabiam o que isso significava. Quando os guardas americanos chegaram para repatriá-los, os homens se trancaram nos alojamentos. A primeira tentativa de forçá-los nos caminhões foi repelida. Prisioneiros reagiram, ferindo soldados americanos. Comandantes ordenaram nova tentativa, mas houve resistência violenta. Vários prisioneiros foram baleados. Alguns foram espancados até ceder. Então veio a terceira e última tentativa. As autoridades americanas deram barbitúricos secretamente aos prisioneiros no café da manhã. Os sedativos agiram em menos de 1 hora. Os prisioneiros estavam sonolentos e desorientados. Guardas recolheram homens inconscientes ou semiconscientes e os levaram para veículos que aguardavam. Os prisioneiros foram colocados em caminhões ainda sedados e levados até as instalações portuárias, onde um navio soviético os aguardava, mas eles foram carregados a bordo da embarcação. Mesmo inconscientes e sob efeito de drogas, 3 prisioneiros conseguiram se suicidar durante a operação. O navio partiu com sua carga de homens repatriados à força que enfrentariam execução ou décadas em campos de Gulag ao chegarem à União Soviética.
Na Iugoslávia, a repatriação forçada foi especialmente enganosa. O capitão do exército britânico Nigel Nicholson relatou a operação em suas memórias. Soldados britânicos mandaram dizer aos prisioneiros e refugiados iugoslavos que seriam transferidos para outro campo britânico na Itália. Os prisioneiros, confiando nas garantias britânicas, embarcaram nos trens voluntariamente. Os soldados tinham ordens de não revelar o verdadeiro destino. Após trancarem os vagões de gado, os soldados britânicos se retiraram e as forças partisãs iugoslavas saíram dos prédios da estação onde estavam escondidas. Os prisioneiros viam os partisãs pelas frestas das tábuas. Eles batiam dentro dos vagões, xingando os soldados britânicos por traí-los, mentir e condená-los à morte. Nicholson considerou essa uma das operações mais vergonhosas de que participou em seu serviço militar. Aproximadamente 2 milhões de cidadãos soviéticos foram repatriados para o controle soviético entre maio de 1945 e 1947. O número exato ainda é debatido, pois as autoridades aliadas ocultaram a escala das operações e mantiveram documentos em sigilo por décadas. Entre os que foram devolvidos à força não estavam apenas cidadãos soviéticos, mas também emigrantes russos brancos que haviam fugido da Rússia durante a Guerra Civil de 1918 a 1921 e nunca haviam tido cidadania soviética. Cossacos que deixaram a Rússia há 25 anos obtiveram cidadania estrangeira ou passaportes da Liga das Nações como apátridas foram entregues às autoridades soviéticas. Apesar das violações dos protocolos de Yalta, os comandantes aliados sabiam que excediam o acordo, mas ainda assim prosseguiram. General Helmut von Pannwitz, o oficial da Wehrmacht alemã que comandou o 15º Corpo de Cavalaria Cossaco com respeito e afeição por seus soldados cossacos. Não era cidadão soviético e nunca esteve sob jurisdição soviética. Quando sua unidade cossaca se rendeu às forças britânicas na Áustria, em 10 de maio de 1945, Pannwitz escolheu voluntariamente acompanhar seus homens quando foram entregues aos soviéticos em 28 de maio de 1945. Ele achava que, como oficial alemão, protegeria os cossacos sob seu comando. Não conseguiu. Pannwitz foi transportado para Moscou junto com oficiais cossacos de alta patente, incluindo o atamã Pyotr Krasnov e o general Andrei Shkuro. Ambos haviam lutado contra os bolcheviques durante a Guerra Civil Russa e nunca foram cidadãos soviéticos. Em janeiro de 1947, após meses de interrogatório e prisão na prisão Lubyanka de Moscou, Pannwitz e os líderes cossacos foram julgados em um processo fechado. Todos foram condenados à morte em 16 de janeiro de 1947. Pannwitz e os outros foram executados. Aproximadamente 2 milhões de cidadãos soviéticos foram repatriados entre maio de 1945 e 1947. Entre eles havia imigrantes russos brancos sem cidadania soviética, cossacos que deixaram a Rússia na Guerra Civil e homens que eram crianças na época. Quando os bolcheviques assumiram o poder, as autoridades britânicas e americanas ainda os entregaram. O acordo de repatriação especificava apenas cidadãos soviéticos em 1º de setembro de 1939, mas as forças aliadas frequentemente ignoravam essas distinções. Helmut von Pannwitz, oficial alemão que nunca foi cidadão soviético, acompanhou voluntariamente suas tropas cossacas ao serem entregues às autoridades soviéticas. Ele achava que sua presença protegeria seus homens, não protegeu. Em janeiro de 1947, Pannwitz e vários oficiais cossacos de alta patente foram julgados e executados em Moscou. Vlasov também não teve um destino diferente, embora sua captura tenha envolvido uma traição final que resumiu toda a tragédia do movimento de libertação russo. Após se retirar de Praga em 7 de maio de 1945, Vlasov e os remanescentes do Roa marcharam para o oeste, tentando desesperadamente alcançar as linhas americanas antes que as forças soviéticas pudessem interceptá-los. Colunas de soldados russos, com refugiados civis e famílias de oficiais do Roa, avançavam pelas linhas defensivas alemãs em colapso. No sudoeste da Boêmia, eles evitaram as estradas principais, onde colunas de tanques soviéticos avançavam. Eles viajavam por florestas e estradas secundárias rumo ao oeste, buscando a salvação sob proteção americana. Em 10 de maio de 1945, Vlasov e aproximadamente 50.000 soldados da ROA e refugiados fizeram contato com as forças americanas do Terceiro Exército do general George Patton. Na região entre Völkermarkt e Wolfsburg, na Áustria, os oficiais da ROA imediatamente iniciaram negociações para a rendição. Eles disseram aos comandantes americanos que eram russos anticomunistas que lutaram contra o regime de Stalin.
Eles apresentaram seu pedido de asilo político, argumentando que eram opositores legítimos do totalitarismo soviético e que mereciam proteção em vez de repatriação. Os oficiais americanos inicialmente demonstraram simpatia. Alguns admitiram que esses homens enfrentariam morte certa se devolvidos à custódia soviética. Vlasov, por sua vez, ficou com uma coluna menor do quartel-general tentando chegar às posições americanas. Em 12 de maio de 1945, Vlasov estava voltando de uma reunião com o capitão Richard Donahue, um comandante americano de companhia de blindados do 37º Batalhão de Tanques. O encontro parecia promissor. Donahue ouviu as explicações de Vlasov sobre os objetivos do ROA e seus princípios anti-stalinistas. Vlasov viajava em um pequeno comboio com membros do Estado-Maior, oficiais e assistentes por uma estrada na zona americana do Tirol, quando o comboio foi cercado por tropas soviéticas. As circunstâncias de como as forças soviéticas apareceram de forma tão precisa para interceptar Vlasov continuam sendo motivo de disputa entre os historiadores. Relatos indicam que americanos passaram informações sobre o paradeiro de Vlasov a oficiais soviéticos. Outros relatos afirmam que unidades de reconhecimento soviéticas vinham rastreando os movimentos de Vlasov e simplesmente acabaram interceptando seu comboio. Está claro que os soldados americanos que escoltavam Vlasov não reagiram. Quando as tropas soviéticas exigiram a custódia do general russo, a escolta apenas observou. Quando os oficiais soviéticos da NKVD prenderam Vlasov, ele aparentemente não ofereceu resistência. Ele entendeu que seu destino estava selado. Alguns relatos dizem que ele parecia resignado, quase aliviado pelo fim da incerteza. Foi levado imediatamente pela linha de demarcação para a custódia soviética. De lá, ele foi levado de avião escoltado para Moscou. Vlasov passou os 15 meses seguintes preso na Lubyanka, em Moscou, a notória sede da segurança do Estado soviético, onde inúmeras vítimas dos expurgos de Stalin foram torturadas e executadas. A Lubyanka era um prédio sinônimo de terror na consciência soviética. Sua fachada amarela na Praça Lubyanka, no centro de Moscou, escondia salas de interrogatório, câmaras de tortura e celas onde os prisioneiros eram mantidos em isolamento. A Vlasov foi colocado em uma cela na área interna da prisão. Ele foi interrogado várias vezes pela NKVD sobre suas atividades, motivos para desertar, a estrutura e operações do Exército de Libertação Russo e as identidades de outros colaboradores. As transcrições dos interrogatórios desclassificados dos arquivos russos mostram que Vlasov não negou suas ações nem alegou coerção. Ele disse que lutou contra o regime de Stalin por acreditar que o comunismo soviético traiu o povo russo. Ele explicou que havia testemunhado o sofrimento causado pela coletivização, pelas purgas e pela liderança militar incompetente que sacrificou milhões de soldados soviéticos. Através do planejamento ruim e da interferência de Stalin nas operações militares, ele sustentou que seu objetivo era a libertação da Rússia da tirania stalinista e não servir ao nacional-socialismo alemão. Ele admitiu que se aliou à Alemanha por acreditar que o inimigo do seu inimigo poderia ajudá-lo a derrubar Stalin. Os promotores soviéticos não se interessavam pela filosofia política de Vlasov, nem por suas justificativas no contexto legal da época. Colaborar com o inimigo durante a guerra era traição, e traição tinha uma única pena: morte. No verão de 1946, Vlasov e outros 11 oficiais superiores do ROA foram levados perante um tribunal militar em um processo fechado. O julgamento ocorreu no mesmo complexo que abrigava a prisão de Lubyanka. Os réus incluíam o general Fyodor Trukin, chefe de gabinete de Vlasov e ex-major-general do Exército Vermelho, o general Mikhail Shapovalov, ex-coronel do Exército Vermelho, o general Vladimir Boyarsky, vice-chefe de gabinete e ex-coronel do Exército Vermelho, além de outros comandantes seniores das divisões e do Estado-Maior do ROA. O julgamento durou apenas alguns dias. Os tribunais militares soviéticos, operando sob provisões de emergência em tempo de guerra, não previam defesa substancial nem a apresentação de provas atenuantes. Os procedimentos eram mera formalidade, pois o veredito já estava decidido antes do julgamento. Cada réu foi questionado se reconhecia seu papel no Exército de Libertação Russo e cada um confirmou os fatos básicos. A promotoria apresentou provas do serviço deles para a Alemanha, de sua participação em operações militares e de suas atividades de propaganda incentivando soldados soviéticos a desertar. Nenhuma testemunha de defesa foi chamada nem houve apelo por clemência. O tribunal militar deliberou rapidamente e trouxe veredictos unânimes de culpa em todas as acusações. Andrei Vlasov, Fyodor Trukin, Mikhail Shapovalov, Vladimir Boyarsky e os outros 8 oficiais superiores do ROA foram condenados à morte por enforcamento.
A sentença deveria ser executada imediatamente. Em 1º de agosto de 1946, os 12 homens foram tirados das celas e levados à câmara de execução. Registros soviéticos apontam que todos foram enforcados nesse dia. As execuções não foram divulgadas na época. As autoridades soviéticas só informaram que o julgamento dos traidores e colaboradores fascistas terminou e que a justiça foi feita. Os corpos dos homens executados não foram devolvidos às famílias e foram enterrados em covas não identificadas, cujos locais continuam desconhecidos. A política soviética estabelecia que traidores não mereciam túmulos identificados ou memorial, devendo ser apagados da história e memória. Para os soldados comuns, sobreviver significava o Gulag. Dos mais de 112 mil membros do exército de Vlasov, processados pelos campos de repatriação soviéticos em 1949, a composição nacional era de 48% russos, 17% ucranianos, quase 4% bielorrussos, com percentuais menores de georgianos, armênios, uzbeques e outras nacionalidades soviéticas. Eles enfrentaram sentenças que variavam de 10 a 25 anos de trabalhos forçados em campos no Ártico, minas da Sibéria e colônias de trabalho remotas. Alguns foram executados imediatamente. Famílias dos colaboradores sofreram repressão, crianças foram enviadas a orfanatos ou colônias de trabalho e esposas presas como familiares de traidores. O Estado soviético impôs absoluto silêncio sobre o assunto. Nenhum memorial homenageava os cidadãos soviéticos que lutaram pela Alemanha. Nenhum registro histórico reconhecia sua existência, além de breves menções como colaboradores fascistas e traidores da pátria. As famílias destruíam fotografias e cartas. Os sobreviventes, libertados após a morte de Stalin em 1953, não falavam sobre suas experiências. Governos aliados ocidentais classificaram documentos sobre a repatriação forçada, mantendo as operações em segredo por décadas. Quando os detalhes surgiram nos anos 1970, causaram controvérsia no Reino Unido e nos Estados Unidos. A repatriação forçada violou a Convenção de Genebra e o direito internacional em relação ao refoulement, a proibição de devolver pessoas a locais de perseguição. Por que tantos cidadãos soviéticos lutaram pela Alemanha? A pergunta exige uma resposta que respeite a complexidade da motivação humana sob condições totalitárias. Para homens famintos nos campos de prisioneiros de guerra alemães, onde 57% dos prisioneiros soviéticos morreram, colaborar significava sobreviver. Para ucranianos que sofreram o Holodomor, combater o regime de Stalin era vingança pela fome imposta pelo Estado. Para cossacos vítimas da descossaquização e da destruição cultural, servir aos alemães era uma oportunidade de manter sua identidade. Para anti-stalinistas que presenciaram expurgos, o terror da NKVD e o Gulag, qualquer alternativa ao domínio soviético parecia melhor. Isso não justifica a colaboração com a Alemanha nazista. A Wehrmacht e a SS cometeram atrocidades indescritíveis. Na frente oriental, voluntários soviéticos participaram de operações antipartisãs que tinham como alvo populações civis. Eles serviram a um regime genocida que via os eslavos como sub-humanos e planejava a fome e a escravidão sistemática de milhões. O cálculo moral não é simples. Esses homens lutaram por um Estado totalitário contra outro. Eles fizeram escolhas em circunstâncias impossíveis. Alguns escolheram por convicção, a maioria por desespero. Todos enfrentaram consequências que foram muito além de suas próprias mortes. O silêncio histórico sobre a colaboração soviética mostra que milhões de soviéticos não eram leais ao Estado de Stalin. Esse fato minou a narrativa soviética da Grande Guerra Patriótica como uma luta nacional unificada, revelou a fragilidade da legitimidade soviética. Isso mostrou que o terror impõe obediência, mas não lealdade verdadeira. Para o público ocidental, o tema seguiu desconfortável por complicar a ideia dos aliados de uma guerra puramente justa. As operações de repatriação forçada realizadas por governos democráticos resultaram na morte de centenas de milhares de pessoas. Isso foi um crime de guerra por qualquer padrão razoável. O número de cidadãos soviéticos que lutaram pela Alemanha ficou entre 800 mil e 1,4 milhão ao longo da guerra. Representa um dos maiores exemplos de colaboração com uma força de ocupação na história moderna, superando em muito a colaboração ocorrida na Europa Ocidental. Franceses, holandeses e belgas somaram dezenas de milhares de colaboradores, enquanto os soviéticos chegaram a centenas de milhares, talvez mais de 1 milhão. Foi uma deserção em massa que revelou a profunda alienação entre o Estado soviético e grande parte da população. Os homens que lutaram pela Alemanha não eram heróis nem lutadores pela liberdade, mas produtos do terror de Stalin, calculavam sobrevivência e vingança em um mundo em colapso.
Alguns eram oportunistas, outros ideólogos, mas a maioria eram homens desesperados entre duas tiranias. Suas histórias não cabem em narrativas confortáveis. Isso dificulta entender a Segunda Guerra Mundial. Isso nos obriga a reconhecer que a guerra na frente oriental não foi uma simples luta entre fascismo e antifascismo, mas uma colisão entre dois sistemas totalitários que consumiram as vidas e lealdades de milhões. Após 1945, esses homens desapareceram, alguns morreram em gulags, alguns foram executados, e um pequeno número sobreviveu e foi libertado. Na década de 1950, eles viveram em silêncio, pois servir à Alemanha era um segredo que poderia levá-los à prisão. Suas famílias apagaram suas histórias, os livros soviéticos só os citaram como traidores, e o Ocidente em geral os ignorou. O tema era complexo, moralmente ambíguo e politicamente inconveniente para qualquer narrativa da Guerra Fria. Mais de 75 anos após o fim da guerra, o tema ainda gera controvérsia. Na Rússia, qualquer reconhecimento de colaboração é visto como um ataque à santidade da Grande Guerra Patriótica. No Ocidente, o tema convive desconfortavelmente com narrativas de libertação e luta contra o fascismo. Mesmo assim, o fato permanece. Centenas de milhares, talvez mais de 1 milhão de soviéticos lutaram por Hitler contra Stalin. Eles fizeram isso por razões que variavam da sobrevivência à convicção. Pagaram um preço terrível. A maioria morreu em combate, na repatriação forçada ou em campos de gulag. Os poucos sobreviventes levaram seus segredos para o túmulo. Esta é a história deles. Não heróis, não vilões, apenas homens presos entre dois sistemas assassinos, fazendo escolhas impossíveis em uma guerra que destruiu tudo o que tocou. A história tentou esquecê-los. Mas sua existência, suas escolhas e seus destinos revelam verdades fundamentais sobre o totalitarismo, a lealdade e os limites da resistência, quando a própria sobrevivência se torna o único princípio restante. Eles foram súditos de Stalin, que se tornaram soldados de Hitler e, no fim, não pertenciam a nenhum dos dois. Eles eram simplesmente 1 milhão perdido, enterrados pela história, negados pela memória, mas presentes ainda assim na sombria aritmética dos mortos sem fim da frente oriental.